pessoal, eu sou a Tatiana Durães e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da trilogia Dragões de Éter. Eu finalmente, depois de quase 3 anos na estante, eu consegui concluir a trilogia Dragões de Éter. Eu terminei de ler essa semana Círculos de Chuva, que é o último livro, ou seria o último livro da trilogia, se o Rafael não resolver escrever o quarto, enfim. O primeiro e o segundo livro eu li já há bastante tempo, eu li em 2012, 2013, se eu não me engano, então eu não me recordo de muitos detalhes da história, porque já faz muito tempo que eu li. Eu não vou falar nada a respeito da história do segundo e do terceiro livro para não dar spoiler para quem leu só o primeiro ou não leu nem o primeiro, para quem ainda não conhece nada da trilogia. Eu vou contar um pouquinho da história de uma forma geral para vocês entenderem o que se passa na trilogia, do que se trata a trilogia, e vou dar as minhas considerações dos 3 livros ali que basicamente eu achei. Começando então por Caçadores de Bruxa, que é o primeiro livro da trilogia Dragões de Éter. Esse livro ele vai trazer pra gente o mundo de Nova Éter, principalmente a cidade de Azalum. Azalum é a cidade que tem um rei de mão firme, muito responsável e muito durão. Ele se tornou rei após liderar a caçada das bruxas, que praticamente quase extinguiu todas as bruxas mortais da Terra. Algumas poucas conseguiram fugir e a gente vai descobrir isso durante a história, isso não é spoiler, tá? E aqui nós vamos conhecer, além do rei e da sua rainha Terra, os príncipes Anísio, que é o primogênito e que vai herdar o trono, e o Axel, que é o príncipe adorado pelo povo. Além deles, nós vamos conhecer também, e aí que entra o principal plot da história, João e Maria, da história de João e Maria e a bruxa da Casa de Doces, e a Chapeuzinho Vermelho, que aqui chama Ariane. A Chapeuzinho e o João, eles têm a mesma idade, eles estudam juntos, e o João, ele gosta da Ariane. Mas a Ariane não dá muita bola pra ela, não. Pra ele não. A Ariane e o João, eles são personagens jovens, e por isso eles têm uma personalidade bastante irritante. Uma personalidade de criança mesmo. E eles usam muitas gírias nos diálogos. E isso acaba tornando a leitura um pouco cansativa. Eu achei um pouco cansativa e enjoativa por conta disso. A Maria já é uma personagem um pouco mais firme, centrada nos estudos e responsável. Eu achei ela uma personagem bem forte, uma personagem feminina bem forte aqui. Até que ela acaba se envolvendo com o Axel, com o príncipe Axel. Os dois acabam se conhecendo numa situação onde ela não quer entrar num teatro e ela não reconhece ele, reclama pra ele do rei, e ele acaba se interessando por ela pela ousadia e pela coragem dela de dizer aquilo que ela disse. Ela acaba se tornando uma personagem forte pra história também, não só forte, uma personagem forte em si, sim. Ela se torna uma personagem forte pra história, ela tem vários pontos a resolver as situações, principalmente com o professor dela. Além desses personagens dos contos de fadas, a gente também tem o filho do capitão do Peter Pan. Como é que era o nome dele mesmo? Capitão Gancho. A gente também tem o filho do Capitão Gancho, que acaba atacando a cidade em uma situação que os 2 príncipes estão fora. Ele acha que a cidade tá mais fraca e ele acaba atacando a cidade. Esse livro ele é narrado em terceira pessoa, mas é uma terceira pessoa diferente, porque é uma narrativa que conversa com o leitor. A impressão que dá é que ele estava lá, ele vivenciou tudo aquilo e agora ele está te contando, como um contador de histórias conta. Então ele faz certos comentários no meio da narrativa. Por exemplo, ela fez alguma coisa errada. Mas ela só tem 12 anos, não é mesmo? É uma atitude de se esperar de uma adolescente. Então, a narrativa, nesse primeiro livro, ela não foi tão enjoativa, nem a personalidade, apesar de ser um pouco cansativo. Contudo, em Corações de Neve, a narrativa, junto com a personalidade dos personagens,
foi o que acabou me enjoando bastante e fazendo com que eu adiasse há tanto tempo a leitura do terceiro livro da trilogia, dos Círculos de Chuva. Eu já comentei algumas vezes com vocês, eu tive um spoiler, recebi um spoiler do terceiro livro. Não é um spoiler assim, nossa, mas eu torcia para que um casal ficasse junto. Esse casal não fica junto, óbvio que eu não vou dizer que casal que é. Mas isso fez com que eu perdesse um pouco da vontade de ler o livro. E esse ano eu acabei colocando os Círculos de Chuva na TBR de uma maratona literária Desencalha, do Café com Livro. E na verdade foi o único livro da minha TBR que eu consegui ler, né? Porque ele não é um livro pequeno, não é um livro fino, e eu sou uma leitora lerda, então vocês imaginam o que acontece, né? Contudo, eu acho que da trilogia, o que eu mais gostei foi o primeiro, Caçadores de Bruxa, e o que mais me decepcionou foi esse. Eu tinha uma expectativa muito grande pro crescimento de alguns personagens, pro final de alguns personagens, pro futuro dos personagens, e as minhas expectativas foram extremamente minguadas, jogaram um balde de água com gelo nelas, sabe? Tipo, volta pra realidade, minha filha. Enfim. A Ariane, que é a Chapeuzinho Vermelho, e o João tiveram um crescimento espetacular nesse livro, por causa de tudo que aconteceu com eles, da Casa de Doces, do Lobo, da vovó, e mais de tudo que vem acontecendo com eles durante a trilogia. Quando você chega nesse livro, você quase não reconhece os personagens. Eles perderam aquelas gírias, eles falam com mais autoridade, principalmente o João. Pra mim, ele saiu do primeiro livro sendo um garotinho de 10 anos e aqui ele tem quase 20 pra mim. Eu acho que o tempo não é exatamente esse da trilogia, é bem menor, mas essa é a impressão que eu tive, era que eu peguei esse livro pra ler. Ele tá um personagem bem mais responsável. Porém, a Maria, que era uma personagem que eu esperava um final bem melhor pra ela, acaba ficando apagada. Ela tem a luz completamente apagada diante da história dos outros personagens e do final que o autor resolveu dar pra ela, que é um final simplesmente ridículo na minha opinião. Enfim, eu esperava bem mais. Uma personagem que teve grande destaque pra mim nesse livro e que superou as minhas expectativas foi a Capitã Bradamante. Esses dias eu citei ela, eu postei um trechinho dela e várias pessoas comentaram que ela é amor, porque ela é uma guerreira diante de um livro que basicamente, na minha opinião, é um pouco machista, porque ele traz ele é meio medieval, as coisas são à base de tocha e espada. Então a gente espera, de repente, que aqueles homens dessa época sejam um pouco mais rudes e grosseiros. Porém, isso aqui é uma fantasia. Eu acho que não haveria necessidade de colocar essa postura nos personagens. Mas é da preferência do autor, eu vou fazer o quê? E a Capitã Bradamante, ela é aposta em algumas situações em que ela se sai brilhantemente. Ela pega a espada, ela arranca a cabeça, ela coloca a tripa de bandeira pra espantar os inimigos. E samba na cara de alguns ainda. Simplesmente, ela foi maravilhosa pra contrapor o ponto da Maria, que ficou simplesmente sumida e apagada. Eu não gostei. Outra coisa que me frustrou bastante nesse livro também é que o autor lhe deu um destaque muito grande para algumas situações, alguns personagens, algumas coisas e outras situações que poderiam ter um destaque tão bom quanto, porque são personagens importantes desde o primeiro livro. Eles ficaram apagados e suas situações, seus problemas, seus dilemas resolveram em poucas linhas. E isso eu realmente não gostei. Tem uma situação aqui que um personagem ele vai em busca de uma coisa desde o finalzinho do segundo livro. Ele vai em busca daquele negócio e ele passa o livro inteiro percorrendo. O autor passa o livro inteiro narrando, que não é pequeno, narrando aquela situação, a sabedoria, a cultura e tal. E quando você acha que vai acontecer uma coisa épica, simplesmente maravilhosa, que vai, sabe, nossa, não, ele descreve a situação toda em uma página. Quando ele passou páginas e páginas narrando o suor que escorria pelo corpo, a areia que se movimentava com o vento. Então eu achei o final um pouco corrido. O final pra mim foi insatisfatório,
e frustrante. Eu já ouvi muitos fãs da trilogia do Rafael falando que existe um quarto livro, que não é uma trilogia, que seria uma quadrilogia. Existe um quarto livro dessa série e que eu acho que se saísse esse livro e ele trabalhasse esse final para dar um final realmente, um destino, um futuro realmente para os personagens, ia ser muito bom. Porém, eu não sei se eu tô preparada para ler nesse momento uma continuação desses livros, porque a narrativa, como eu falei, ela é muito marcante e isso acaba enjoando um pouco. O que não acontece em Cemitério de Dragões. Esses foram os únicos livros do Rafael que eu li, tá? Eu não li os outros ainda. Eu li Cemitério de Dragões esse ano também, que é o livro que saiu pela Rocco, pelo selo Fantástica, e é uma narrativa mais comum pra mim, com que eu tô acostumada com narrativa em terceira pessoa. Então eu gostei bastante do livro, eu gostei muito do livro. Pretendo ler a continuação, ainda não tenho, mas quero bastante comprar a continuação e quero continuar lendo. É isso, pessoal, que eu queria comentar com vocês a respeito da trilogia Dragões de Éter. O primeiro livro é maravilhoso, como eu falei, o segundo é um pouco cansativo e o terceiro, pra mim, tem alguns pontos fracos e alguns pontos altos, mas no final ele deixou muito a desejar, infelizmente. Comentem aqui embaixo se vocês já leram a trilogia, o que vocês acharam. Eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês. Deixem um like no vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal, tem sorteio rolando, participem, é um kit lindo da Dark Side, na verdade são 2 kits lindos, maravilhosos da Dark Side, um que eu vou sortear aqui no canal e outro que a Helena Dias vai sortear lá no Café do Livro, Café com Livro, mas para participar de qualquer um dos sorteios, vocês têm que se inscrever nos 2 canais, curtir as páginas, tem as regrinhas lá para vocês participarem. Não deixem de participar e concorrer a um kit muito lindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais!